Irmãos, nós vamos fazer uma meditação, depois vamos para o café da manhã e depois nós temos aí o churrasco. As irmãs que vão trabalhar, os irmãos que vão trabalhar também, na entrega dos churrascos. E hoje nós vamos ter divisão de classe. Nós estamos estudando um estudo sobre dízimos e oferta. Então, se Deus quiser, domingo que vem nós vamos dar continuidade a esse estudo, ok? Irmão, vamos meditar na palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 9. Eu tenho o costume de colocar no grupo, os irmãos, acredito que os irmãos que visualizam o grupo, vocês acompanham lá o tema, às vezes eu coloco até o texto, então já foi colocado lá no grupo. 1 Coríntios, capítulo 3, eu quero ler com vocês somente o versículo de número 9, para nós meditarmos trabalhando juntos na obra de Deus. Trabalhando juntos na obra de Deus. E Paulo, ele vai corroborar com isso, quando ele diz, 1 Coríntios, capítulo de número 3, ele vai dizer, porque de Deus, não é do pastor Júlio, não é dos diáconos, porque é de Deus, nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Amém? Até aqui a nossa leitura. Vamos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós já queremos prestar gratidão ao Senhor, porque a Tua misericórdia já nos alcançou, a Tua graça está sobre as nossas vidas. Queremos agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque os nossos corações estão batendo, o nosso pulmão está respirando, Senhor, recebendo ar, e nós estamos respirando, Senhor. Isso chama-se vida. E nós queremos fazer, Senhor, nesse dia de hoje, pelo dom da vida, nós queremos glorificar, bendizer e exaltar o Teu nome. Senhor, muito obrigado também pela Tua igreja aqui reunida em comunhão com o Senhor, em comunhão uns com os outros, porque nós sabemos que existem países, lugares, que assim como nós temos esse privilégio, essa honra, alguns, Senhor, não têm essa honra, privilégio de ter um templo, de estar reunidos com a Tua Igreja Santa por causa de perseguições. E hoje nós temos essa grande oportunidade. Por isso nós queremos agradecer ao Senhor, que nós abrimos as nossas bocas para adorar um Deus Santo, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Obrigado também pela leitura da Tua Palavra, Senhor. Que a mesma faça guarida nos nossos corações, para que possamos continuar a praticar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Pedimos por aqueles que não puderam estar entre nós, e se existe alguns dos Teus servos que voluntariamente decidiu não vir à Tua casa essa manhã, buscando outras coisas que não fosse o Teu reino, o Teu Espírito Santo possa falar aos seus corações, para que todos reconheçam a necessidade que temos de comunhão, de adoração e de edificação pela Tua Palavra. Pois é no nome de Jesus Cristo nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, podeis assentar-se. Então nós temos como tema aqui, trabalhando juntos na obra de Deus.
Queridos irmãos, Deus, Ele nunca planejou que a sua obra fosse realizada somente por uma pessoa. Desde o Antigo Testamento até a igreja primitiva, nós observamos sempre homens e mulheres trabalhando na obra do Senhor. E para cumprir a obra de Deus, o propósito de Deus, para que essa obra venha avançar, Deus, Ele conta com a união da igreja, Deus, Ele conta com a cooperação da igreja e com o compromisso da igreja, para que assim possa a obra de Deus avançar. Diante disso, eu quero trazer aqui 3 princípios bíblicos para o nosso entendimento, que para essa obra, que nós chamamos obra de Deus, e o Senhor pede até para nós rogar ao Senhor da seara para que mande trabalhadores, porque a obra é grande, mas poucos entenderam que precisam trabalhar na obra de Deus. Então quero aqui destacar 3 princípios para nós entendermos, para que nós venhamos dar progresso à obra de Deus. O primeiro é que nós trabalhamos para o Senhor. Nós trabalhamos para o Senhor. Porque, irmãos, tem alguns crentes que têm entendimento que a pessoa trabalha para o pastor, trabalha para a igreja. Esse entendimento ele é errôneo, esse entendimento ele não é correto, porque Paulo vai dizer aqui no versículo de número 6 do capítulo de número 3, Paulo vai dizer assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de quê? Vem de Deus. Então Paulo aqui ele se coloca como um cooperador, Apolo como um cooperador, mas o crescimento vem de Deus. Por isso que no versículo de número 9 ele vai dizer: porque de Deus nós somos o quê? Cooperadores. Ou seja, qual é o entendimento de Paulo quando ele está ensinando a igreja de Corinto? Que cada um dos membros tem que ter um compromisso com a obra de Deus, porque nós estamos trabalhando para o Senhor. Cada um tem uma função na obra de Deus. E quando Paulo fala que Deus é que dá o crescimento, Paulo está querendo dizer que tudo que nós fazemos para o Senhor é para glorificar o nome de Deus, é para expandir a obra de Deus. Então o entendimento aqui que Paulo traz é que nós somos esses cooperadores de Deus. Deus ele não vai usar animais, Deus não vai usar tipos, se não for o seu próprio povo, o qual ele escolheu para que também trabalhasse na obra de Deus. Por isso que acredito que vocês já ouviram algum pastor perguntar assim: quem quer ir para o céu? E o pessoal levanta a mão: eu. E por que não foi? Porque não foi porque ainda tem um propósito, tem um trabalho a ser feito aqui na igreja. Então Paulo está dizendo que todos nós somos cooperadores. Ele vai dizer: porque de Deus somos, está no plural, não está no singular. Ele está dizendo: somos cooperadores de Deus. Então esse plural, ele identifica que todos os filhos de Deus, eles trabalham para o Senhor. Então esse é o primeiro princípio bíblico, que nós não trabalhamos para homens, nós trabalhamos para o Senhor. Por isso nós não devemos competir, mas cooperar com a obra de Deus. Segundo princípio bíblico
sabemos que nós trabalhamos para o Senhor, agora nós trabalhamos como um só corpo. Primeiro nós trabalhamos para Deus, agora nós trabalhamos como um só corpo. Os irmãos entendem, acredito que já são doutrinados, que Cristo ele é o cabeça, e nós, filhos celestes, nós somos o corpo de Cristo. Então nós trabalhamos como um só corpo. Ou seja, é a ideia daquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 12, vamos ver esse versículo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 também. Paulo também corrobora com isso, que nós trabalhamos como um só corpo. Não existe dois corpos, só existe um corpo. 1 Coríntios 12, 12, Paulo vai dizer: porque assim como um corpo é 2, 3, 4, é o quê? É um. E tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então Paulo ele traz essa ilustração orgânica da igreja para dizer para nós que nós somos um só corpo. E vocês conhecem como é que é um corpo. Um corpo ele tem vários membros, né? O Marco disse agora há pouco, a Bíblia Celeste é corpo, e dentro dessa igreja local existem vários membros que são vocês que estão sentados aí no banco da igreja. Então Paulo está dizendo que nós precisamos trabalhar como um só corpo. A igreja não possui capacidade diferentes a não ser quando é pelo corpo. Ou seja, a ideia é que cada membro cumpre a sua parte no corpo. Lembra da ideia? Qual é a função da minha mão? Lavar a outra mão, pegar a Bíblia. Qual é a função da minha perna? Me levar para a igreja. Ou seja, cada membro do meu corpo tem essa função. Trazendo essa ideia para a igreja, para que Paulo está dizendo aqui, que nós somos um só corpo, cada membro tem uma função específica no corpo de Deus. A pergunta é: mas todos estão exercendo aquilo que é para exercer no corpo, na igreja do Senhor? Porque Paulo está nos ensinando que nós somos cooperadores de Deus, e nós somos um só corpo, um só corpo. Então, quando um está fora, quando esse membro está fora, não está obedecendo esse princípio bíblico, que é de trabalhar para o Senhor, esse membro está fora do corpo, e esse membro não pertence ao corpo, porque é o membro que pertence ao corpo. Não dá para dizer que a minha mão não pertence, ela está aqui, ela está ligada, não tem jeito. Então, se ela está aqui, ela é saudável, ela vai ter que me ajudar o meu corpo em todas as funções que o meu corpo precisa. Assim também é a ideia que o membro que não entende essa capacidade de saber que a igreja é um só corpo, porque todos nós somos importantes para Deus. Todos nós. Cristo é a cabeça, a igreja ela é o corpo, e todos precisam estar trabalhando nessa igreja para que possa compor como um membro desse corpo. Primeiro princípio, trabalhamos para o Senhor. Segundo princípio, trabalhamos como um só corpo. Terceiro princípio, trabalhamos fortalecidos pelo amor. Pelo amor. Irmãos, todos nós precisamos de motivações. Todos
nós precisamos ser motivados. Eu acredito, eu confio na igreja que eu pastoreio, que você veio essa manhã com o intuito ou incentivado a adorar a Deus, a receber a palavra de Deus, porque você ama a Deus. Você não veio por causa de mim, você não veio por causa do café da manhã, você não veio por causa de churrasco, você veio porque você é motivado pelo amor de Deus a adorar, a buscar e a ser edificado. Pelo menos essa é a ideia que tem que permanecer, porque se Cristo não for a nossa motivação, você está vindo para a igreja com motivações erradas. E Cristo ele tem que ser a nossa motivação. Eu vou para a Igreja Batista Brilho Celeste, porque lá está Cristo. Lá está Cristo. Lá estão meus irmãos, trazendo essa ideia aqui, que nós precisamos trabalhar fortalecido pelo amor. O apóstolo João, ele vai dizer algo interessante que eu já disse aqui, quero repetir novamente, João 13:35, que o que nos motiva a trabalhar na obra de Deus é o amor. João 13:35, deixa eu ler ali. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que João está dizendo? Nós vamos ser conhecidos pelo amor. Nós vamos ser conhecidos. Nesse versículo específico é de amar uns aos outros. Mas o que vai nos fortalecer a trabalhar na obra do Senhor é o amor. É o amor. Esse tem que ser o incentivo. Então as irmãs prepararam aí o churrasco. Daqui a pouco nós vamos sair para entregar esse churrasco, porque nós queremos nos aparecer, é isso? Não, eu acredito que é pelo amor. É o amor que vai me motivar. É o amor que motivou as irmãs estar preparando a semana toda, quando fizeram aí o mutirão. Então é o amor. Quando eu tenho amor, isso vai me motivar, vai me fortalecer a trabalhar na obra do Senhor. Eu sempre digo para os irmãos que o trabalho cristão, ele é voluntário. A gente não pode obrigar, não tem como obrigar. Tu tem que trabalhar, pode. É o amor que vai fazer isso, o incentivo. Por isso que eu não sei se vocês já perceberam, mas eu tenho apelado pelo amor. Quando eu coloco alguma coisa, eu coloco aqui, solicito em nome do pastor Júlio, solicito em nome do amor. Porque eu entendo que o amor é o elemento que vai nos ajudar. O que ele está dizendo aí? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor. E não foi assim que Cristo nos amou, nos deu a sua vida por nós, pecadores. Paulo vai dizer que ele provou esse amor para conosco, e pelo fato de ter dado seu único filho por nós, pecadores. Então, para nós trabalharmos na obra do Senhor, nós precisamos ter amor. Paulo vai dizer que todos os nossos atos sejam o quê? Com amor. Todos os nossos atos que nós fazemos tem que ser por amor. Quando não for por amor, irmão, eu aconselho, não faça. Não faça porque você vai fazer porque o pastor Júlio está pedindo, você vai fazer porque alguém está pedindo. Não faça. Faça se você tiver amor naquilo que você está fazendo. Então, esse princípio, trabalhamos fortalecidos pelo amor, porque a união da igreja é um poderoso testemunho ao mundo. A união da igreja é um poderoso testemunho ao mundo. Jamais Deus vai mandar pessoas para essa igreja se
Se Deus não vê o amor que nós temos, Deus ele não manda pessoas para uma igreja onde essa igreja não tem amor. Então nós precisamos continuar, nós temos esse amor, graças a Deus, Deus te dá graças, nós temos uma igreja que foi doutrinada, a igreja coopera, a igreja participa, então podemos continuar a ser motivados por esse amor. Então, concluindo, participe ativamente da obra de Deus. Participe ativamente da obra de Deus. Valorize o trabalho dos irmãos. Né? Tem alguns aí que, em vez de agradecer, incentivar, faz é criticar. Não, valorize, porque é pelo amor. Nós estamos aqui pelo amor. Evite divisões e crítica destrutiva. Sirva com humildade e alegria. A obra de Deus é grande demais para ser realizada sozinho. O Senhor nos chamou para sermos cooperadores, trabalhadores, unidos para servir o seu reino, para que se expanda. Então, cada um de nós, se fizermos a nossa parte, continuarmos fazendo a nossa parte, Deus ele é glorificado. E eu encerro com esse versículo de Gálatas, capítulo 6, versículo número 2. Ele diz: levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Deus. Amém, meus irmãos? Então, que Deus assim possa nos abençoar. E vamos continuar trabalhando juntos na obra de Deus. E fazendo assim, nós vamos continuar trabalhando para o Senhor. Fazendo assim, nós vamos continuar trabalhando como um só corpo. E fazendo assim, nós vamos continuar trabalhando fortalecidos pelo amor. Vamos se pôr em pé. E vamos orar a Deus. Depois da manhã tem um aviso. Vamos agradecer ao nosso Deus. Querido Deus, nosso eterno Pai, obrigado, meu Senhor, pela tua santa e bendita e eterna palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez, de ser relembrados que nós estamos trabalhando para o Senhor. Nós estamos trabalhando para o melhor patrão do mundo, que é dono do ouro, que é dono da prata, e nós estamos trabalhando, Senhor, porque nós vamos ser recompensados pelo Senhor, que a tua palavra do Senhor nos ensina que quando nós trabalhamos para o Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Senhor, muito obrigado, porque aqui o Senhor constituiu uma igreja, um só corpo, a igreja local, brilho celeste, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós queremos continuar trabalhando como um só corpo, qual nós somos em Cristo Jesus. Continue nos dando saúde, continue nos dando sabedoria, disposição, vigor, alegria, Senhor, para trabalhar na tua obra, Senhor. Pai, muito obrigado também que a cada dia o Senhor tem nos fortalecido. E esse fortalecimento, Senhor, vem pelo amor, Senhor. Porque nós amamos o Senhor. Porque nós amamos a tua obra, Senhor. Nós amamos aquilo que fazemos para o Senhor. Porque nós aprendemos hoje que nós somos cooperadores do Senhor, Pai. Isso é graça, isso é misericórdia, Senhor. Isso é bondade do Senhor. Sabemos que nós somos cooperadores da tua obra, Senhor. Então, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um trabalhador que o Senhor tem colocado aqui na tua igreja local. Continue a nos abençoar. Pai querido, eu também quero orar pelo café da manhã, que o Senhor abençoe, que o Senhor santifique,
e que nem o mal venha nos fazer, Senhor. Pai, eu quero orar também pela programação do churrasco. Abençoa, Senhor, meus irmãos que vão assar, as irmãs que vão continuar a preparar, Senhor, o churrasco. Abençoa os irmãos que vão entregar também esse churrasco por meio da moto. Livre, Senhor, de acidente, livre de todo mal, Senhor, para que consigamos, Senhor, cumprir o compromisso, a responsabilidade de entregar para aqueles também que já nos honraram comprando com eles churrasco, e que o Senhor também abençoe o churrasco, que nenhum mal venha fazer, Senhor, para aqueles que não comerem. Santifique no nome de Jesus. Essa é a minha oração de gratidão, que eu oro no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Ok, como a gente está com a palavra, está aqui